Amores e amoras, voltei! Hoje nós vamos estudar sobre geometria ainda. Nós ainda estamos no capítulo 4, certo? Nós vamos estudar hoje, ó, giros. Opa, vamos girar. Vamos falar sobre ângulos e polígonos também, tá? Então, rapidinho aqui em giros. Giros, a gente sabe, quando tá na sala, a tia fazer aquela brincadeira assim, ó, de 1/4 de volta. Aí, meia volta. Volta inteira. Opa! Mas aqui a gente não pode fazer, tá? Ou até dá. Se vocês quiserem, vocês ficam pausando o vídeo e voltando lá. A gente pode brincar tipo morto-vivo. 1/4 de volta, meia volta, volta inteira. Certo? Outra coisa importante para vocês. Tem uma musiquinha até que fala 180, 180, 360. Quando nós estamos trabalhando com giros e ângulos, os ângulos, nós estamos trabalhando com círculos e circunferências. Então aqui, ó, quando eu falo giros, eu tenho um círculo. E o círculo, ele é dividido em graus, e aí então 360 graus. Aqui, nessa minha configuração, eu posso girar. Olha só, tenho aqui. Aí eu posso fazer só 1/4 de volta. Ou ainda, meia volta. Tia, e a volta inteira? Opa, vamos tentar aqui fazer a volta inteira. Olha lá, a minha volta inteirinha. Consegui fazer minha volta inteira, certo? Então, mais importante dos giros é isso aqui, ó. Vocês podem trabalhar 1/4 de volta para a esquerda ou para a direita, meia volta ou volta inteira. Vou deixar aqui o meu giro em meia volta. A tia preparou aqui uns peixinhos para vocês podem fazer em casa bem facinho, tá? Nós temos aqui um giro inteiro, uma volta inteira com 360. Se vocês quiserem fazer em casa, vão fazer isso aqui, ó. Dobrar o círculo ao meio e ao meio novamente. Quando nós fazemos isso aqui, ó, nós encontramos essa abertura. Aí vamos lá em ângulos. Quando a gente fala de ângulos, ângulos ele é o encontro de duas semirretas, tá? E aqui, ó, eu tenho uma semirreta A, uma semirreta B e o encontro aqui um vértice C. Aí, tia, o que então que é o ângulo? O ângulo é esta abertura aqui. Sim? Então, quando nós medimos o ângulo, nós medimos a abertura das semirretas. E aí, o instrumento que nós usamos para medir o ângulo é esse pequenininho aqui que eu trouxe, ó. Transferidor. Vocês têm aí o transferidor em casa, que a tia pediu para comprar, né? Na lista de material tinha aí. Então, o transferidor, ele serve para quê? Para fazer as medidas do ângulo. Reparem que aqui no meu transferidor, olha só, eu vou colocar esse pontinho aqui, o meio, vocês têm aí em casa também, no vértice. E vou acompanhar a linha de baixo. E a linha de cima, ela vai me indicar quanto mede essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui, ó, tem 60 graus, tá? Pelo meu transferidor aqui, ó. Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, tá bom? Então, o que a tia fez? A tia, quando faz esse círculo e divide ele em 4, vamos pensar um pouquinho. Se o círculo, ele tem 360 graus, quando eu divido ele ao meio, qual é a metade de 360? 180, certo? Quando eu abro o ângulo todo, assim, ó, eu digo que esse ângulo é raso, tá? A abertura dele é muito grande, então é um ângulo raso de 180 graus. Aí eu divido novamente. Então, quando eu divido novamente 180 por 2, eu encontro 90 graus, ou 1/4 de volta, ou 360 dividido por 4. Então, esse ângulo reto, a gente pode encontrar aí pela casa de vocês, tá? Vários cantinhos, para ver se esse ângulo é reto. Olha aqui, ó, o quadro da tia.
ângulo reto. Tá vendo? O quadro fica retinho. Se a gente pega o outro lado, ó, tia também é reto. Então aqui eu tenho um ângulo reto. Aí o que a tia fez para brincar com vocês? Eu peguei esse ângulo reto, ó, cortei e fiz o rabinho do meu peixinho, tá? Esse aqui é meu peixinho, gente, ó, bonitinho meu peixinho, tá? Só para dizer que o ângulo é a abertura. E aqui, ó, 90 graus tem o meu peixinho. Aí eu vou pegar esse meu ângulo de 90 graus, a gente já sabe, né? Aqui tem 90 graus. E eu vou tentar colocar nessa boquinha aqui desse peixinho. Uai, tá menor. Olha lá. Quando o ângulo ele é menor do que 90 graus, esse ângulo aqui é menor do que 90 graus, eu chamo ele de ângulo agudo. Reparem que a pontinha dele fica bem agulhinha, né? Igual uma agulha. Então, ele é um ângulo agudo. Não cabe 90 graus. Ele é menor do que 90 graus. E o que acontece? Quando o meu, vou colocar aqui, ó, o meu ângulo reto de 90 graus, aqui nesse outro peixinho. E, tia, a boca é maior, a abertura é maior. Então, quando a abertura é maior do que 90 graus, esse ângulo a gente classifica em ângulo obtuso, tá? Olha a boca aqui, ó, bem aberta. Esse peixe aqui, ó, ele é muito olhudo, ele é o tia Elisângela, tá? Então, ó, peixão, bocão aberto, obtuso. Só pra gente ver novamente. Então, ângulos. Ângulos é o encontro de duas semirretas. Tia, o que é semirreta? Ah, gente, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, em geometria, nós temos ponto e reta. Só que as retas, elas são infinitas, né? Eu posso começar uma reta aqui e não ter fim. Mas o meu quadro tem fim. Então, quando eu finalizo, quando eu coloco um início e um fim, eu digo que ela é uma semi-reta, porque é quase uma reta, né? Ela é retinha, porém eu não posso chamar de reta porque ela tem início e tem fim. E aqui ela tem, ó, o ponto A e o ponto B. Se eu pego uma outra semi-reta e coloco aqui embaixo, ó, opa, e um outro pontinho lá, C. Olha só, encontro de duas semi-retas no mesmo pontinho, no mesmo vértice. Aí eu vou medir a abertura dessa semi-reta. Eu tenho aqui um ângulo reto, né, de 90 graus. E aí, quando eu coloco ele aqui, ó, olha lá, nós conseguimos formar um ângulo de 90 graus. Geralmente, o ângulo de 90 graus, ele não vem redondinho assim no seu livro ou nas coisas. Ele vem quadradinho, que é para dizer que ele é um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, aí eu posso então dizer para vocês que aqui eu tenho um ângulo, ó, menor do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo agudo. E eu posso também dizer para vocês que quando eu pego duas semirretas e eu coloco lá o meu ângulo reto, ó, não coube, ficou maior, tá vendo? Então, esse ângulo aqui, ó, essa abertura, ela é obtuso. Esse ângulo é um ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus, tá? Se a tia estivesse na sala, a tia ia ensinar vocês como medi-los, esses graus. Ah, tia, tem 60 graus, tem 70, tem 80, certo? Basicamente é isso. Coloca o meio aqui, ó, na linha de baixo e vê para onde. Aqui eu tenho 100 graus. Aqui eu já medi, nós temos 60 graus. E aqui 90 graus. Mas a tia não vai exigir de vocês a medida dos ângulos, tá? Eu quero só de vocês que vocês aprendam hoje a classificação dos ângulos. O que é um ângulo? Um ângulo é a abertura, certo? Eu abro a porta da sala, da minha casa, do meu quarto. Então, essa abertura aí que eu vou medir. E quando eu abro ela retinha, eu tenho um ângulo reto. Quando a minha abertura é bem menorzinha,
o meu ângulo é agudo. E quando ele é maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso. Isso que eu quero que vocês compreendam, certo? A tia colocou aqui também um relógio no quadro. Reparem que o meu relógio, ó, eu posso colocá-lo, tá aqui, ó, meu relógio. Meio-dia. Tia, e 1h da tarde? Que ângulo é esse? 1h da tarde é um ângulo. Olha bem, olha a abertura dele aqui, ó. Esse ângulo, olha a pontinha dele e a abertura aqui em cima. É um ângulo agudo, reto ou obtuso? Acertou quem falou agudo. Agora, quando o meu ponteiro chega aqui em 3 horas. Bom, meu ponteiro chegou em 3 horas. Que ângulo é esse que eu tenho aqui? Um ângulo reto, certo? Se eu pego aqui, ó, e ele passa para 4 horas, o meu ponteiro do meu relógio, 4 horas da tarde. Esse ângulo é maior do que o reto. Olha aqui, ó, já tem até a marcação aqui do reto, ó. Ele é maior do que o reto. Então, ele é um ângulo obtuso. Quando eu faço aqui, ó, 6 horas. E agora, que ângulo é esse? Esse é um ângulo raso. Ele está completamente aberto. O giro está completamente aberto, certo? E eu posso fazendo ainda, ó. Aqui eu tenho mais um ângulo obtuso, mais um ângulo reto, mais um ângulo agudo e assim por diante, tá? A tia preparou aqui também, se vocês quiserem aproveitar aqui, ó, os nossos pedacinhos. Tia, então eu tenho um ângulo raso com 180 graus, um ângulo reto com 90 graus. Eu tenho ângulo obtuso, que ele é maior do que 90 graus. Eu tenho ângulo agudo, que ele é menor do que 90 graus. Aí a tia pegou essa figurinha aqui que a gente fez e fiz mais um corte. Aqui eu tenho ângulos agudos, certo? E aí, pra gente brincar, a tia fez um ratinho, 2 ratinhos aqui, ó, pra dar um tchauzinho pra vocês, que é pra vocês se manterem em casa, certo? Por conta do coronavírus, não pode ficar saindo de casa, certo? Ó, o meu ratinho tá dizendo pra vocês: oi, amiguinhos, vamos estudar? Não vamos sair de casa, lavar bem as mãozinhas. E partimos para polígonos. Bom, nós já sabemos que os polígonos são figuras planas, certo? Nós estudamos na aula passada os poliedros. Os poliedros são figuras que têm várias figuras planas, faces planas, certo? E aqui nós só vamos ter a base do poliedro, são os polígonos. Olha só, eu tenho aqui um polígono muito conhecido de vocês, que é o retângulo, o quadrado e o triângulo. Tenho outros polígonos também, como a gente classifica pelo número de lados. Então, eu tenho o menor polígono que existe é o triângulo. Tia, por quê? Porque para ser polígono, ele tem que ser uma figura fechada. Eu tenho aqui, ó, essas 3 figuras que eu desenhei. Essa figura aqui eu posso considerar um polígono? Não, porque ela não está fechada. Se eu pegar aqui, ó, e fechá-la, aí sim, ela virou um polígono. Que polígono é esse? Acertou quem falou triângulo, certo? E tia, e esse aqui então é um polígono? Não. Por que, tia, ele não é um polígono? Porque polígono tem que ter retas. E aqui eu tenho arredondado. Então, polígono não pode ter nada arredondado. Um círculo não é um polígono, tá? Linhas arredondadas não são polígonos. Assim como, se eu cruzar também, eu não tenho polígonos, tá? Polígonos são figuras fechadas, planas e retas que não se cruzam. Isso é a definição de polígono. E aí, como eu classifico os polígonos? Eu classifico pelo número de lados deles. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Então, esse polígono aqui é quadrilátero, que eu também chamo de retângulo. Esse outro polígono tem 1, 2, 3, 4 lados, que eu classifico também de quadrado. Agora, olha esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele também tem 4 lados, então também é um quadrilátero. Mas esse quadrilátero não tem classificação
de nome, tá? Eu só tenho aqui retângulo, quadrado e quadrilátero. Aqui eu tenho um polígono com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Bom, se ele tem 5 lados, eu digo que ele é um pentágono. Lembra quando a gente fala assim, o Brasil é tetra, é penta, hexacampeão, Flamengo? Então, quando esses prefixos nas palavras, eles diz pra gente a resposta. Quando eu falo pentá, eu sei que ele tem 5. Aí vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa figura tem mãos de hexágono. E assim por diante, tá? É de acordo com a quantidade de lados que nós classificamos esses polígonos, essas figuras. Se ele tem 4 lados, é um quadrilátero. Se ele tem 5 lados, é um pentágono. 6 lados, hexágono. E 7? Heptágono. O 8, octógono. Tem aquela luta do MMA que a gente fala que tá no octógono. Por quê? Porque o ringue deles lá, né, onde eles lutam, é um octógono, tem um formato de um polígono com 8 lados. Outra coisa interessante, os polígonos são figuras fechadas, que têm ângulos internos. E aqui quando eu coloco num retângulo, olha só, o retângulo ele tem 4 ângulos retos, por isso o nome dele é retângulo. Tia, mas o quadrado também tem 4 ângulos retos. Sim, o quadrado tem 4 ângulos retos, então ele poderia ser chamado de retângulo. Por que ele não é chamado de retângulo? Porque ele, além de ter os 4 ângulos retos, ele tem os 4 lados iguais. Então ele é diferente de um retângulo. Tem uma diferenciação entre eles, né? A semelhança são polígonos, são quadriláteros, tem 4 ângulos retos. E a diferença? Tem 4 lados iguais, enquanto que o retângulo não tem os 4 lados iguais, tá bom? E aqui, esse quadrilátero, reparem que ele tem 2 ângulos retos, um ângulo menor do que o reto, um ângulo agudo, e um ângulo maior do que o reto, um ângulo obtuso. E assim todas as figuras. Agora, uma dica para vocês. Os polígonos é muito fácil. Ele tem o número de lados igual ao número de vértices, igual ao número de ângulos. Vamos olhar aqui, ó, para esse triângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Ele, assim como o quadrado, ele tem os 3 lados iguais. Diferente desse triângulo aqui, ó. Ele tem esse lado aqui menor, certo? Então, a gente não pode chamar esse aqui de um triângulo equilátero. Esse sim, 3 lados iguais e equivalentes, um triângulo equilátero. Aí, pra gente, só essa dica. Eu tenho aqui, ó, um lado, 2 lados, 3 lados. Então, ele tem 3 lados. Se nós olharmos, ele tem um vértice, 2 vértices, 3 vértices. Bom, e tem também 3 ângulos. Por isso, ele é o nome de triângulo. Tem 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. E o hexágono? O hexágono, 6 lados, 6 ângulos, 6 vértices. E o pentágono? O pentágono é uma casinha. O pentágono é o símbolo do Superman, não é? O pentágono, ele tem 5 lados, 5 ângulos, 5 vértices. Tudo bem? Por hoje é só. Paz e bem, estou morrendo de vontade de apertar aí, ó, o Rodolfo, a Maria Valentina, a Lara, a Ana Luísa, esse povo todo. O João aí, ó, tem 4 João, né? 4 Joões. Eu quero apertar todos vocês, certo? Um beijo muito grande da tia. Paz e bem. Fique em casa, estude, lavem as